Fala, meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta quarta-feira, trazendo as últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte do All Sport, onde André Hernan traz informações de bastidores entre a negociação entre São Paulo e Dineno. Além disso, mais algumas informações do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Vitor, o que temos aí de... Você estava falando do Dineno, né? Na chegada do São Paulo. Conta aí pra gente essa história. Não, é que no fim das contas, até quando o São Paulo, antes de anunciar a contratação, aliás, ele foi apresentado agora, teve a coletiva no Morumbis, porque a sala de coletivas da Barra Funda está passando por uma reforma, então foi transferida a apresentação para o Morumbis. Essa é a explicação. O Dineno, quando começou a conversa do Pedrinho Lourenço com o Júlio Casares, e, enfim, os departamentos dos dois ali, de futebol dos dois times começaram a negociar essa situação, tinha dois caminhos. O primeiro caminho era um empréstimo com uma opção de compra colocado ali pelo São Paulo por metas atingidas. E o segundo caminho era a rescisão de contrato do Dineno, e aí o São Paulo fazendo uma espécie de um contrato curto, como foi feito com o Cédric. Né? Um contrato curto, como o Sabino, por exemplo. Um contrato curto para depois você ver se o cara atinge a meta para ser contratado. Por uma questão burocrática de inscrição, era muito mais fácil você rescindir com o Cruzeiro e você aparecer rapidamente no bid pelo São Paulo com o atleta rescindindo o contrato. Porque se ele é por empréstimo, você depende de advogado, de validar documento, de vai para cá, de Ministério do Trabalho, não sei o quê. É como se você fosse mudar de empresa, você tem uma questão burocrática. Se você está sem trabalho e essa empresa te contrata, você entrega o documento no dia seguinte que você está trabalhando. Então, assim, como foi mais fácil para o jogador ficar à disposição, optou-se em comum acordo entre São Paulo, Cruzeiro e o jogador pela rescisão. E o Cruzeiro não vai ter mais que pagar salário do atleta, beleza, fim de contrato, já não ia ficar, beleza, obrigado por tudo, valeu, Dineno. E o Dineno assina com o São Paulo, vai receber o salário que o São Paulo ofereceu para ele, que ficou dentro de um teto ali, e colocar umas margens ali de metas, que se ele atingir, o São Paulo pode contratá-lo, aí sim com um contrato mais longo a partir de 26. Então aí ficou bom para todo mundo, né? Foi uma boa solução. E aí quando você vai pagar luvas, por exemplo, num contrato maior, esse dinheiro entra no balanço de 26. Então o São Paulo não onera tanto ali o clube em 2025, porque a ideia é o cintinho apertado. São Paulo fazendo a engenharia financeira, às vezes a reengenharia para conseguir deixar as contas em dias. A gente já falou sobre esse jogador, né, PVC? Você acha que pode agregar, né, para o time do São Paulo? Não chega aí como titular, nem com muito status, mas pode ajudar pela característica que tem, junto ali com o André Silva e com o Rian Francisco também? De todas as informações que a gente coletou nessa semana, a mais preocupante é que ele passou muito tempo machucado e não voltou a jogar pelo Cruzeiro. E a mais animadora para o torcedor são paulino é que ele foi lançado no time principal pelo Zubeldia. Ou seja, o Zubeldia conhece a característica do jogador e isso pode até levá-lo a virar titular no lugar do André Silva, se ele estiver bem fisicamente. Porque ele teve uma lesão importante, né? Grave, e está voltando. Mas precisava do centroavante e está contratado o centroavante, como a gente disse lá atrás, bater bumbo também. Primeira semana da lesão do Caleri, a gente falou aqui que o São Paulo ia para o mercado tentar uma oportunidade que trouxesse... Bumbo para André Hernan e PVC. Que trouxesse possibilidade de substituição do Caleri. E o Zubeldia gosta muito do André Silva, né? Eu sei que parte da torcida do São Paulo tem um pé atrás com o André Silva, que é o Rian Francisco, e tem parte da torcida que está pé da vida, porque a chegada do Dineno quer dizer o quê? Vai atrasar o crescimento do Rian Francisco. E não é bem por aí. Pelo que eu soube, há uma administração dentro do São Paulo para que o Rian Francisco não fique, entre aspas, esquecido e o Dineno tenha mais oportunidades por ser um jogador que o Zubeldia conhece. Então, assim, criou-se uma atenção dentro do São Paulo em relação ao Rian Francisco por causa da arquibancada. E o poder da arquibancada, sabe como é que é, né? A torcida o André Silva chuta uma bola para fora, a torcida começa Rian, Rian, Rian.
Então, assim, se o Zubeldia, de repente, passar o Dineno à frente do Rian nas escolhas, pode criar um problema. Então, está todo mundo meio em alerta. Vai ter chiadeira e aí a gente vai acompanhando. Mas, ô Lu, só um rapidinho, sem querer me estender muito. O Dineno é um jogador que, por exemplo, oitavas de final da Libertadores, São Paulo e Atlético Nacional, precisa fazer um gol no Atlético Nacional, o jogo está ficando apertado. O Dineno é melhor para você ter dentro de campo. Ele tem mais experiência, mais caixa do que o Rian. O Rian perdeu um gol cara a cara. Pela característica também, né? De botar a bola para dentro mesmo, pode ser útil. O que tem que acontecer é o São Paulo melhorar no Brasileiro, ganhar um refresco no Brasileiro, começar a pontuar, subir na tabela, para que esses 3 frentes signifiquem para o treinador você rodar mais o elenco. Dineno, Rian e André. E ter mais opções, o que é ótimo, né? Ainda mais esse calendário maluco, com tanto de lesões que o São Paulo vem enfrentando nessa temporada. Então, não é uma concorrência, é algo positivo, né? Não precisa ser uma grande chiadeira, mas opções aí para o técnico Zubeldia trabalhar. Aliás, amanhã tem rodada. Se movimentando no mercado, apresentando o reforço, inclusive o Matheus Ribeiro conta pra gente. Fala pessoal, Du tá na área, grande abraço para vocês e para quem tá ligado também no programa. Hoje o São Paulo anunciou reforço. Juan Dineno, atacante de 30 anos, apresentado aqui hoje com a camisa de número 19, ele estava no Cruzeiro, jogou muito pouco em 2025, rescindiu o contrato por lá e agora foi anunciado pelo clube com vínculo até o final de 2025, podendo aí prorrogar esse contrato caso ele atinja algumas metas. Na coletiva, o Dineno se mostrou ali muito feliz, né? Um tom muito descontraído em alguns momentos também. Comentou que para alguém que vem de fora como ele, no caso da Argentina, jogar no estádio do Morumbi é realmente um sonho e ele realmente está muito feliz dessa ser a nova casa dele no Brasil. Agora, Dineno também comentou sobre o período difícil que ele teve no Cruzeiro, especialmente com as lesões, né? Ele ficou muito tempo afastado, especialmente por uma ruptura no ligamento do joelho. Disse que realmente foi um momento muito complicado na carreira. Estou en un buen momento físico, teniendo en cuenta que vengo de una recuperación, né? Mas já joguei, já tive sequência de treino, tudo, desde que voltei com um pouco de tempo de antecipação, porque a recuperação foi boa, não porque ninguém apurou nenhum processo, sino porque a verdade que a parte profissional do DM do Cruzeiro foi espetacular e minha predisposição também. Então, estou obviamente com essa falta de ritmo no jogo, pela questão normal de que amanhã vou enfrentar jogadores que têm 20 jogos, talvez. E eu só fiz 90 minutos. Mas isso não é um impedimento. O jogador tem que estar preparado para isso, na parte mental, na parte física e técnica. E eu sinto que estou preparado. Mas agora já recuperado, inclusive jogou 5 vezes pelo Cruzeiro nesse ano, o Dineno já está regularizado, está inscrito no BID e é opção para Luiz Zubeldia amanhã contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, tá certo? Volto com vocês, bom programa. Valeu, Matheus. Obrigado pelas informações. Então, São Paulo apresentando reforço para o sistema ofensivo. E ainda falando em São Paulo, né, o Bobadilla, né, indiciado por injúria racial durante um jogo na Libertadores, o episódio contra o Navarro, né, diante do Navarro do Tadieres, no jogo contra o São Paulo na Libertadores, prestou depoimento hoje. Quem traz informações é o Fernando Viduto. Olá amigos, tudo bem? O volante paraguaio do São Paulo, Damian Bobadilla, foi indiciado por injúria racial com motivação xenofóbica. O jogador esteve nessa delegacia na Zona Oeste de São Paulo para prestar depoimento nessa quarta-feira, ficou cerca de 1h30 aqui dentro, depois saiu acompanhado do seu advogado, mas não quis falar com a imprensa. Vamos relembrar o caso, né? O Bobadilla discutiu com o venezuelano Miguel Navarro, que é um jogador do Tajeres da Argentina. Isso foi no dia 27 de maio, durante partida pela Libertadores. O Navarro acusa o Bobadilla de tê-lo chamado de venezuelano morto de fome. O Bobadilla já tinha sido intimado a depor, mas o São Paulo negociou para que isso acontecesse depois da data FIFA, isso porque o São Paulo ainda tinha um jogo pelo Campeonato Brasileiro, o Bobadilla estava convocado pela seleção paraguaia para os jogos então das eliminatórias da Copa do Mundo, inclusive esteve em campo na partida dessa terça-feira contra o Brasil, por isso que o depoimento foi apenas nessa quarta-feira. Agora a gente está aguardando para conversar com o delegado do DRAD para saber os próximos passos, o que pode acontecer com o Bobadilla daqui para frente. Volto com vocês, amigos. Obrigado, Viduto, pelas informações. A gente segue acompanhando o caso também lá no ge.globo. E vamos trazer mais algumas informações do São Paulo.
Lembrando que o Tricolor joga nesta quarta-feira, dia 12 de junho, contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, às 21h30. Estou trazendo aqui nessa imagem a classificação atualizada do campeonato. O São Paulo está na 13ª colocação com 12 pontos e o Vasco está na 15ª colocação com 10 pontos, ou seja, um confronto importantíssimo para o Tricolor, jogando ainda dentro do Morumbis, precisa vencer e se distanciar dessa zona do descenso, onde estaria o Vasco, muito próximo, Vitória. Ou seja, é confronto para ganhar. Estou trazendo aqui os últimos 5 jogos do Vasco, tanto Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. São 2 vitórias do Vasco, 2 derrotas e 1 empate. Esse empate foi pela Copa do Brasil, mas eles saíram vencedores nos pênaltis. Além disso, o último jogo pelo Campeonato Brasileiro, que foi contra o Bragantino jogando em São Januário, o Vasco saiu derrotado pelo placar de 2-0. E vamos trazer aqui agora os últimos 5 jogos entre São Paulo e Vasco. 4 foram pelo Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo venceu 2, perdeu 1 na temporada passada e 1 empate. Essa vitória pela Copa do Brasil foi na temporada de 2021. O São Paulo venceu pelo placar de 2-1 e no primeiro jogo havia vencido pelo placar de 2-0 e conseguiu a classificação. Diante do seu torcedor, jogando dentro do Morumbis, o São Paulo tem a obrigação de sair vencedor, até porque está pegando o Vasco, que está em situação muito pior em relação ao longo do tempo nos últimos anos e também nessa temporada. Ou seja, é obrigação São Paulo sair vencedor, apesar dos desfalques que cai muito o rendimento da equipe. Mas enfim, essas são as informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!